e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Comigo, a sempre reluzente deusa dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas, e a nossa inteligência semi-artificial, extremamente aguçada, Maju. Bem-vindas! Olá, pessoal, muito obrigada, Ivan. E hoje o assunto tá Não como? me diga que ele está incrível. Não, ele não é incrível, mas ele é mega especial. Mega especial. Assim, é daquele que toca no coração, sabe? Que a gente gosta de... Porque tem coisas que são com a razão, né? E tem coisas que são com o coração. E esse é um assunto de coração. Também, eu vejo muito de razão nesse assunto também, viu? É, porque você é a razão e eu sou o coração. Então deixa eu sentir com o coração esse assunto. Deixa, sinta à vontade, Josiane. Muito bom. Olá, humanos. Ivan sempre majestoso nas aberturas. Ensinei direitinho, hahaha. Lembrando vocês que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. Se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site www.perfixconsultoria.com.br. Show de bola. E olha, hoje o assunto realmente vai mexer com o coração, com a mente, com a emoção, vai mexer com todos nós. Com todos os sentidos. É muito legal, né? Nós trouxemos aqui o nosso amigo Wolf Kos, representando o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural. A gente vai falar um pouquinho sobre ESG, como essa métrica funciona no mundo corporativo, relevância, contar um pouco da história do Wolf também. Tá top. Vou realmente concordar com a Jo que o programa está muito legal. Bem-vindo, Wolf. Obrigado, bom dia a todos. Eu tenho 1,78 m, sou careca, uso óculos, tenho bigode, estou vestindo um jeans e uma camisa preta com o logo do Olga Kos. Muito obrigado pelo espaço de vocês e vamos abraçar a causa da inclusão. Esse programa está inclusivo. Ele é. Ele vem para dar aulas importantíssimas para a gente sobre inclusão, né? Sim. E assim, eu estava aqui pensando, né, desde que nós começamos a conversar nos bastidores, o quanto nós precisamos falar e trabalhar este processo de inclusão. Mas eu acho que na nossa geração para trás, ainda mais, né? Porque as gerações dos miúdos aqui, dos pequenos, porque para quem está nos vendo pelo vídeo, percebe que Maju está aqui, mas para quem está nos ouvindo, nós estamos com a Maju. Não só a nossa inteligência artificial, mas com a Maju. Aqui dá nome à inteligência artificial, a nossa pequenina. Isso, de 6 anos, né? E eles têm uma forma de lidar com essa questão da inclusão, acho que diferente do que a nossa, eu penso. O que foi na nossa geração, para mim, a forma como ele é diferente da nossa época. Na verdade, todas as crianças são inclusivas. Preconceituosos não são as crianças. Somos nós. Preconceituosos somos nós, os adultos. Eu percebo esse movimento. Muito claro. Criança não tem nenhum tipo de preconceito. Quem tem somos nós. E eu percebo muito, muito claro. É muito interessante. Wolf, começa contando aqui para os ouvintes a história de como surgiu, a sua história, como surgiu o Instituto Olga Kos, que a gente estava batendo papo aqui, acho que é legal para dar um aquecimento. A gente só muda ou pelo amor ou pela dor, né? 16 anos atrás, há 20 anos atrás, eu tinha uma atividade muito intensa como empresário. Eu fui obrigado a fazer um sabático porque eu tive um infarto, tive que fazer uma cirurgia cardíaca. A cirurgia foi maravilhosa, mas peguei uma infecção hospitalar que se agravou e eu fiquei quase um ano no hospital. No final, já bem, eu assisti uma novela chamada Páginas da Vida, que tinha uma menina Down. E aí eu e minha mulher resolvemos fazer um instituto de inclusão em homenagem à minha esposa, que não deixou eu desistir de viver. Nós demos o nome de Olga e ela trabalha com a gente, ela é médica, pediatra e ela é a mentora de todo esse instituto. 1 ano no hospital? É quase 1 ano. Tava quase soprando as velhinhas ali. Olha, eu descobri algumas coisas importantes no hospital. Primeiro que janela não abre para o cara não se suicidar quando fica muito tempo, né?
Mas foi um sabático forçado, mas que fez a gente refletir na vida, né? E o que a gente pode fazer pelos outros, porque a gente pensa que caridade é só fazer um cheque, é só doar uma roupa, é só doar um alimento. Não, isso é ultra importante, que sem isso a gente não consegue ter instituições que acolhem pessoas com diversos tipos de deficiência e de necessidades. Mas é tão importante ou mais é quando você dá seu tempo. Aí sim é um ato de amor, né? Sim. E aí agora, vindo um pouco para a atuação do Instituto, mundo corporativo, assim, você consegue definir para a gente o que é o ESG e a parte do S, como é que vocês se relacionam com isso? Perfeito. ESG é uma sigla que é governança, sustentabilidade ambiental e o social, né? Isso em inglês é abreviatura, né, de Environment, Social and Governance. O que acontece é que essa sigla nasceu de uma agenda que foi feita pelo Kofi Annan em 2004, então já temos 2 décadas disso, né? Que ele fez a agenda Who Cares Win? Quem cuida ganha. E aí o mercado financeiro adotou essas siglas, né? Então você tem a governança corporativa. O que é a governança corporativa? É um tratado comportamental de acionistas, diretores e funcionários de uma empresa, que se reflete através de normas e do balanço das empresas, né? Mas, na verdade, se a gente for analisar, ela é autodeclaratória, porque o balanço é autodeclaratório, a governança é autodeclaratória, né? Aí você vai para o ambiental. O ambiental, dentro da cadeia alimentar, o elo mais fraco é o ser humano. É o primeiro elo da cadeia alimentar ambiental que vai sumir. Então você tem cataclismas, você tem inundações, você tem terremotos, você tem alimentação que falta no mundo inteiro. Então essa sustentabilidade ambiental, ela alavancou os fundos sustentáveis, que foi feito 1 ano e pouco depois pelo BlackRock, mas que também são autodeclaratórios. Não existe métrica para medir uma governança e não existe métrica para medir totalmente a sustentabilidade ambiental. E o social? Nós passamos 2/3 do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho. Essa é a verdade, né? Você, tanto com o trabalho remoto, aliás, o trabalho remoto eu diria que é mais tempo que você passa no ambiente de trabalho, porque você fica acessível 24 horas. Você, tanto tempo no trabalho, você tem que medir qual é a relação social que você tem no seu ambiente de trabalho. Nós do Instituto focamos o social no trabalho, porque através do RH e através das empresas nós podemos fazer uma transformação, né, que o mundo tanto precisa. E a pergunta que nós fizemos foi: como você inclui uma pessoa afrodescendente, gorda, idosa, com deficiência física, deficiência intelectual, cega, surda, minoria religiosa, em vulnerabilidade social e diversidade de gênero no ambiente de trabalho? Essa foi a pergunta que a gente fez, né? Tem resposta? Tem resposta, né? Que é praticada em parte pelas empresas, já existe isso. Você tem 5 variáveis que é preciso medir para você ser inclusivo. Primeiro é arquitetônico, né?
Você tem que ter acessibilidade no teu ambiente de trabalho. Mas essa acessibilidade não é só no espaço que você está trabalhando. Essa acessibilidade tem que ser territorial. Porque como a pessoa chega no prédio que ela trabalha, como a pessoa volta para sua casa. Sim. Né? Então você tem que medir isso também. A segunda variável é atitudinal. Como é que você acolhe uma pessoa que tem uma diversidade? A terceira é comunicacional. Como é que você ouve essa pessoa? Como é que você fala com essa pessoa? Como é que a companhia, a diretoria fala com seus funcionários? Seus funcionários são ouvidos? Como é que você fala com seu cliente de dentro para fora e fora para dentro? A quarta é metodológica. Como você transforma essas atitudes, né, numa metodologia assertiva que isso vire missão, valor e visão da sua empresa? E a outra é programática. Como é que você faz a pessoa crescer dentro da empresa para poder atingir uma liderança dentro da empresa? Eu acredito que essa transformação nas empresas nunca teve um momento tão propício para essa transformação mundial. Até porque o mercado financeiro adotou a sigla ESG como um parâmetro de transformação. No último século, nós vivemos todas as revoluções, do tear manual para o tear mecânico. Hoje a gente vive a quarta grande revolução, que é a comunicação e interatividade. E agora, já nas 2 últimas décadas, existe um movimento de transformação. Se você pegar o ESG, você vai ver que a governança é um tratado comportamental para o homem. A sustentabilidade ambiental é para cuidar do homem no planeta Terra. E o social é um tratado do homem para o homem e pelo homem. É como eu te acolho, né? Eu não preciso ser PhD para poder agregar alguma coisa no meu ambiente de trabalho. A inteligência emocional, a inteligência racional, elas se completam. Nós aprendemos com todo mundo. Sim. Todo mundo tem algo para ensinar. Nós é que não sabemos ouvi-los. E como é que a gente faz para medir efetivamente o aspecto social dentro da visão ESG? O que nós fizemos lá no Instituto foi criar uma métrica que mede a inclusão no ambiente de trabalho. O social, ele começa por aí, mas ele é muito mais do que isso. Na hora que você trabalha a tua empresa, você vai começar a trabalhar o território que essa empresa atua. Então você vai buscar como sua empresa, depois de cuidar do seu funcionário, pode cuidar da sua coletividade. O Brasil é um país muito generoso, mas a gente se une nos grandes eventos trágicos. A gente tem que criar uma cultura de entender que socialmente nós temos uma obrigação. Nós temos que criar uma cultura que nenhuma pessoa está sozinha no mundo. Eu acho que o caminho é você começar na educação no ambiente de trabalho, porque como você vive 2/3 do seu tempo no trabalho, você leva isso para casa. E aí os miúdos vão ter isso como exemplo. Sim. E como que foi esse processo de ser a questão da métrica, né? Do Inmetro? Como que foi o processo todo aí acho que foi validação, né? Então eu vou explicar rapidamente da seguinte forma. Nós começamos a desenvolver, junto com Direitos Humanos e junto com várias universidades, o Índice Brasileiro de Inclusão, que já foi atestado pela Organização de Estados Ibero-Americanos
E isso foi um processo de uma pesquisa de 1.093 municípios, que foi realizada pelo Instituto Olga Cos, que é para medir e fazer políticas públicas de inclusão, né? Esse processo demorou 5 anos, tá, de pesquisa, porque os dados que nós temos sobre inclusão através do BPC, do IBGE, eles são divergentes. Então nós estamos fazendo essa pesquisa para poder consolidar num único documento todos os dados que a gente pode ter da pessoa com deficiência, né? A escala cidadã, que é a métrica que mede o social no trabalho, que é a inclusão no trabalho, ela é uma decorrência desse processo. E aí, quando nós fizemos essa pergunta, nós começamos a pesquisar e analisar junto com outras universidades como a gente resolveria isso. Aí nós fizemos 5 variáveis com 20 indicadores e 37 requisitos. Fizemos uma pesquisa binária e para cada empresa você tem uma entrevista estruturada, né? Essa métrica ela é dividida em 4 níveis, de latente inclusivo a plenamente inclusivo, quando a pessoa atinge 75% desta métrica. A pessoa. A empresa. A empresa. Tá. Né? Como é feita essa avaliação? Primeiro, a empresa tem que ou fazer um pedido de certificação, e existem várias certificadoras credenciadas pelo Inmetro e só elas podem certificar para fazer essa avaliação. É como o ISO 9000. Sim. Você pega uma consultoria para se preparar para ter a acreditação, e aí a certificadora te acredita e o Olga Cos valida aquela acreditação. Aí um Inmetro emite o selo ECOC, selo Escala Cidadã. O Olga Cos, ele não tem influência em nenhum momento deste processo. Nós só validamos, e por validar nós não estamos envolvidos com o processo de certificação. Com o processo de certificação. O máximo que a gente faz é fazer uma pré-avaliação quando somos consultados pela empresa. Então a gente diz para ele, olha, você tem que ter esse caminho, esse caminho, esse caminho. Tem lá no site várias empresas de consultoria que podem te ajudar. Você vai lá e escolhe uma. Quando nós recebemos para validar, nós não sabemos quem é a empresa, a gente só analisa a resposta. E você disse que assim, que nunca teve o momento nunca foi tão propício para esse desenvolvimento, para tudo, quanto agora. Você acha que o investimento no Brasil, no ESG, está sendo, tá acontecendo? Acontece? Eu acho que sim, e acho que a gente tem um momento mundial em que favorece a isso. O Brasil, por ser um país de dimensões continentais, ele tem megalópolis altamente desenvolvidas, mas também, infelizmente, ainda temos lugares de pobreza extrema, né? Então, a transversalidade e essa geometria do país e o abismo social nos leva a tomar atitude. Na medida em que um presidente sobe a rampa com uma diversidade enorme de nós brasileiros, na medida em que o povo brasileiro é altamente receptivo a todos os imigrantes, na medida em que o povo brasileiro é extremamente generoso entre si, e a pressão internacional de clima, de governança e de social faz com que o Brasil hoje
possa ser o maior protagonista da inclusão mundial. Eu acredito nisso, acredito que o Índice Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência será um novo IDH e é um índice brasileiro. Nós podemos fazer uma transformação do mundo. Eu quero dizer para vocês que tem 3 caminhos para que essa métrica seja adotada em todo o mercado, em todo o nosso país. Um é através da comunicação, que é o que nós estamos falando, e acredito que essa comunicação tem que atingir principalmente o profissional de RH, porque esse profissional é o profissional mais importante numa empresa, ele é a porta de entrada de todas as pessoas na empresa. Esse profissional tem que ser extremamente preparado e extremamente valorizado. Então, através da comunicação, nós vamos criar uma rede que vai começar a ser exigida essa métrica. Porque só faz gestão quem mede. Quem não mede não faz gestão. E a métrica está aí para separar o joio do trigo. Nós precisamos acabar com as autodeclarações. Nós precisamos criar a métrica que confirme aquilo que a gente está falando, né? O outro caminho é através da adoção. Então não posso revelar ainda, mas eu sei que tem um grande banco brasileiro e uma grande empresa ambiental que já pediram um pedido de certificação e através de uma lei. Mas o Brasil tem leis que pegam e que não pegam. A gente espera realmente que essa lei pegue. E o que é mais legal nisso é que todos os partidos, com todos os matizes ideológicos e mesmo com todas as divergências, entendem que a escala cidadã e o Índice Nacional Brasileiro é o caminho para a gente fazer inclusão. Já tivemos audiência pública sobre isso, já conversamos com todos os presidentes de partidos e com vários senadores e deputados, e eles se mostraram extremamente receptivos. Estamos vivendo num momento num governo federal de passagem de governo, né? O segundo mês do novo governo. Então nós estamos esperando que eles resolvam as urgências que eles têm para depois a gente voltar ativamente junto às comissões de pessoa com deficiência para transformar. Já existe um projeto de lei sendo executado para a gente poder colocar esse assunto de pé de uma maneira normativa. Você lembra a fala do Sérgio Nardini, que ele dizia que ele fala assim, então eu não lembro o termo, mas um é chamar para o baile e o outro é chamar para dançar. Ele falava que inclusão é chamar a pessoa para dançar, que ele tinha uma palavra intermediária que era convidar para o baile. Mas enfim. Inclusão não é você levar a pessoa no baile. Inclusão é que essa pessoa dance no baile. Isso, essa é a diferença. Então é assim, a métrica é assim, vai acabar, você vai ter que levar a pessoa ao baile e vai ter que fazer a pessoa dançar, né? Mas a pessoa dançar não depende dela. Sim, depende de todo o ambiente, de todos todo os ambiente. pilares que a gente está falando. É isso, né, que a métrica faz. Se eu, como empresa hoje, quiser ver a escala, a métrica, conhecer o instrumento para começar a me preparar, ele é disponível? É disponível no nosso site www.institutoolgacóes.org.br e podem entrar em contato com o Instituto através do telefone 30 83 13 33. A nossa diretora de pesquisa, Natália Mônaco, está à disposição de atender todo mundo. Eu acho que é um trabalho preliminar muito interessante. Nós vamos deixar no link da descrição. Essas informações, se você perdeu, não conseguiu anotar, porque está dirigindo, alguma coisa assim,
depois você vai lá no link da descrição que essas informações vão estar disponíveis para você lá. Eu acho muito interessante que, como empresa, você acesse esse instrumento, o questionário, conheça a escala, porque é um referencial riquíssimo. Pelo que eu entendi, a sua abrangência não é só para a empresa, você pode medir um município, você pode medir qualquer entidade. Essa métrica que nós fizemos, ela está acreditada para medir o laboro nas empresas. Mas, mesmo que seja uma empresa simples de 3 pessoas, pode ser medida, né? Através da atitude. E no nosso site tem a pesquisa toda detalhada e os pesos que a gente dá, não está o algoritmo. Mas a pessoa pode ter uma noção se ela está no caminho ou não, né? E no site também tem todas as consultorias credenciadas, tem todas as certificadoras credenciadas pelo Inmetro, e aí pode dar um caminho bom. O que a gente está fazendo como política pública é o Índice Nacional da Pessoa com Deficiência. Isso está terminando a formação e será disponibilizado para o governo fazer política pública, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue fazer. A gente pode ser um elemento de catalisação das políticas públicas, né? Nós falamos bastante sobre o ESG, mas o Instituto também tem outras frentes, né? O Instituto nasceu para fazer inclusão. Nosso objetivo, fim, é fazer inclusão através da arte e do esporte. Nós começamos atendendo 2 turmas, com 9 participantes cada uma. Hoje nós temos mais de 160 turmas em toda a Grande São Paulo, principalmente nas periferias, nos CELs, nos CAPs, nas fábricas de culturas e instituições que acolhem pessoas com deficiência. São mais de 160 oficinas andando ao mesmo tempo, e nós atendemos ano passado 4.500 participantes. Nós temos na área de cultura artes plásticas, fotografia, música, dança e teatro. No esporte nós temos karatê, taekwondo. Aliás, nós somos o único instituto com notório saber, né, nessas 2 artes marciais de esporte participativo, não é nem para desporto, não é esporte competição, é esporte participativo em karatê e taekwondo. Temos judô, temos capoeira, temos futsal e temos basquete. E nós notamos, quando a gente trabalha com a pessoa com algum tipo de deficiência, que você tem que trabalhar 3 viés: a vontade da pessoa, o seu desejo, a família por causa da mobilidade e a comunidade que o está acolhendo. E nós notamos que um dos principais fatores de exclusão é não saber como lidar com a pessoa com deficiência, né? Então, às vezes, a gente vê uma pessoa cega e fala alto. Ele é cego, ele não é surdo, né? Então, nós precisamos ter um aprendizado de como lidar com as pessoas. Então, como eu não sei como me comportar com você que tem uma deficiência, eu te excluo. Sim. Então, como é que você combate isso? Fazendo a convivência. E aí nós resolvemos fazer 2 corridas de rua para botar esse público com deficiência com o público ditos sem deficiência, porque deficiência todos nós temos, né? E aí nós fazemos 2 corridas de rua. Uma é em 21/3, que é em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, e outra em 3 de dezembro, que é em homenagem ao Dia da pessoa com deficiência. E acho que a palavra assim, né? Todos nós temos deficiências, né? E assim, a questão é que
toda vez que a gente não sabe lidar com alguma coisa, a ideia é excluir, fugir, afastar, né? E é muito importante. Para nós tornarmos o Mentes em Foco mais inclusivo, que mudanças nós teríamos que fazer no nosso programa para que ele fosse mais inclusivo? O que você mudaria se você viesse hoje como nosso orientador, mentor? Bom, a primeira coisa que eu faria é a acessibilidade, né? Porque o teu estúdio, se eu fosse um cadeirante, eu não conseguiria chegar aqui, né? Desculpe a sinceridade, né? Sem problema nenhum. Acho que você ter, como a maior parte em áudio, você ter um intérprete de Libras, né? Seria interessante, né? Você ter um instrumento que a pessoa que não ouve possa participar do teu programa, né? Então teria que ter um participante que falasse em Libras, né? E que vocês incentivassem em todos os seus programas para que a causa da inclusão seja abraçada e que as pessoas entendam que é nada de nós sem nós, né? Todos nós temos que nos sentir representados na nossa sociedade. Muito bom. Perfeito. Então, assim, perfeito nós não vamos conseguir, mas a gente não vai tirar 100, né? Mas vamos começar. Começaremos o nosso Aí processo você aqui dentro de da inclusão. escala já é latente e inclusivo. Só Isso. pelo fato de você fazer essa pergunta, você já está buscando a inclusão. Porque como você perguntou e eu respondi sem censura, você vai pensar bem, porque ninguém me perguntou se eu era ou não cadeirante. Correto. Não fizeram. Tá, Fábio, está nos ouvindo agora e nos vendo? Então é importante. Nossa, é verdade. Já imaginou o nosso constrangimento? Querido, não seria um privilégio de vocês. Eu também já passei por esse constrangimento. Já? Já. Não sofreríamos sozinhos, então. O bom Mas a gente aprende. A gente aprende, né? Sim. E assim, é importante esse bate-papo porque ele cria reflexão. Coisas que estavam dormentes, que não me vinham à consciência, agora vêm e que me fazem pensar. E agora você não pode mais ignorá-las. Não posso. Porque a partir do momento que nós conhecemos, temos a informação, temos a métrica, temos a responsabilidade. Exatamente. Muito, muito obrigada por esse bate-papo, né? Eu acho que assim, com certeza teríamos muitas coisas a explorar, mas eu acho que nós já demos um primeiro movimento ali, a primeira cutucada. Começamos o primeiro passo. Já começamos o primeiro passo, porque você já se sentiu cutucado aí. Totalmente. Com algumas coisas. Já me senti provocado. E, Fábio, é sério, a gente vai conversar, a gente vai pensar em mudanças nesse programa. Não ameace o Fábio, coitado. Fábio! Mas nós vamos mudar algumas Aí eu coisas. falo isso, aí o próximo programa é sobre linguagem não violenta e caçapa em mim de novo, né? Eu queria agradecer muito o espaço que vocês estão nos abrindo aqui, a importância de falar de inclusão. E a maior arma de transformação é a comunicação. Muito obrigado pelo tempo de vocês, nós somos muito gratos e abracem nossa causa. Abraçando a inclusão, nós estaremos abraçando o mundo. Muito obrigado. Muito, eu que agradeço. Vocês já sabem, nos sigam aí no Instagram, mentes.em.foco, no YouTube, podcast Mentes em Foco. Compartilhe este programa com pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. O Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria, o RH estratégico que sua empresa precisa. Saiba mais no site www.perfixconsultoria.com.br. E se você quer apoiar esse programa, apoia.c/Mentes em Foco. Se você quer ser um patrocinador oficial, ter vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe e até o
próximo episódio. E Maria Júlia aprontando. Muito obrigada, viu? Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até a próxima, humanos.